passo a passo com ele, Marcelo Dagan, que está aqui hoje e volta no dia 10 de setembro para animar também a nossa plateia. Tudo bom, Mar? Bem, você? Seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença, pela dica incrível que você vai passar agora, pelos brindes sensacionais. E dia 10 está chegando. Agora é contagem regressiva. Mas eu só venho dia 10 se a Elza tipo gritar na plateia. Eu tenho certeza que vem a Elza, vem a filha, Sara, vem todo mundo. Então pronto, então vem. Arrasou? Já vai pensando no que você vai trazer pra gente no Pode dia trazer 10? presente pra sortear pra plateia? Deve! Oba! Gente, vai ser sucesso. Corre, organiza sua caravana, mobiliza o pessoal da sua cidade, da sua região e vem participar conosco. Lembrando, a entrada é gratuita. Hoje, o Marcelo Dagan traz também uma dica incrível e, inclusive, gente, é uma sugestão para inspirar a gente a olhar o material que a gente já tem em casa com outros olhos. Por que eu tô falando isso? Porque hoje a gente vai desenvolver uma pintura muito legal que está super em alta, do azulejo português. Exatamente, super em moda, moda total, roupa inclusive. Tá em tudo, peças de vestuário, decoração, pegou, gente, inclusive em calçados. Eu vi outro dia uma estampa, por sinal, uma sapatilha linda com a estampa do azulejo. Começou essa historinha, não sei se você se lembra disso, de uns 2 anos atrás, os azulejos da cozinha, as pessoas começaram a usar os azulejos misturados na cozinha para dar uma levantada. Isso começou em Casa Cor, nessas mostras de decoração. As pessoas pegaram essa tendência do azulejo de decoração, de azulejo português e levaram para outras coisas. E aí, de repente, você vê vestidos com azulejo português. Eu falei, por que não então fazer um artesanato com azulejo português também, só que usando um produto que não é um azulejo português. Como assim, gente? Aí que tá, aí que vem a historinha. Olhar as coisas que a gente tem em casa com outros olhos. Por exemplo, o stencil. Exatamente. Então assim, eu peguei esse stencil que eu tinha lá. É cantoneira esse, que é o stencil né? de cantoneira. Dá pra ver aí direitinho? Vou fazer assim, sabe? Acho que no fundo branco. Não, no fundo branco vai aparecer melhor, né? Aqui, ó. Aí, Ima. Ó, tá vendo? Ele é uma cantoneira toda floral. Ele existe, não é uma coisa nova, é uma coisa que já existe há algum tempo no mercado. Falei assim, se eu multiplicar esse uso dessa cantoneira, talvez eu transforme isso num azulejo português, né? Então é você olhar para as coisas que você tem, indo além do que ela significa. E eu acho que essas coisas, é nesse momento que você usa o artesanato como filosofia de vida. Então você usa alguma coisa que não era o pretexto dela para fazer uma coisa nova, e aí você pode olhar para sua própria vida e olhar diferente para ela e transformar aquele problema numa solução. Boa. Né? Então, eu acho que como você enxerga a vida, é como ela se apresenta para você, né? Então, tentar mudar um pouquinho o rumo das coisas aí com o que você já tem, né? E na nossa vida também sermos mais criativos, sempre, né? sempre. É aquela coisa. Situações, né? Você que tem às um vezes a gente limão, tá faz uma sujeito. limonada. Se estiver muito animado, faz uma caipirinha, né? Então, Pronto. olha só, eu tenho aqui esse fundo de prato, esse jogo Não pode americano. descer nada, Mar? Como você achar melhor? Olha, eu tenho pouco material, mas eu fiz muita bagunça aqui, né? Adoro essa bagunça. Olha só, eu fiz aqui, eu tinha esse jogo americano, que é um produto para colocar o pratinho em cima, e que vem com esse etamine para ser bordado, não é para ser pintado. Tá. É, de novo, uma outra história que foi transformada, né? Eu posso, de repente, brincar em cima disso, mas como que eu vou dar uma evolução para isso? Então, eu peguei uma fita crepe e fiz primeiro uma moldura em volta desse etamine. Uma moldura que eu vou pintar também. Vou fazer assim, pegar, tá vendo o que tem aqui, ó? Devia ter dado uma passada em casa antes, né? Mas ok, eu vou chegar aqui, ó, e vou esticar essa fita crepe aqui para fazer uma moldura que não pegue o etamine. Tá. Vou fazer aqui e vou fazer aqui deixando um caminhozinho para eu poder pintar, tá? Fazer isso retinho, bonitinho, com a mesma distância, para ficar desse jeito aqui, ó. Olha que beleza. Legal. Entre as fitas você deixou uma faixinha. Exatamente. E aí tem um segredinho da pintura de stencil, que é uma coisa que as pessoas nunca prestam muita atenção. São 2 detalhes básicos. A tinta nunca é diluída, nunca, em hipótese alguma, tá? Porque como é tecido, se ela for diluída, a tinta vai ficar úmida, vai ficar com água na composição, e aí ela vai escorrer pela trama do tecido, vai manchar, Tá. né? E também a pintura tem que ser feita com o pincel apenas, vou até pegar isso aqui como base, tá? Ele tem que estar sujo, ele não pode ficar carregado de tinta, com excesso de tinta. Então eu vou tirar todo o excesso possível para poder fazer a pintura. E aí eu vou fazendo isso aqui aos poucos, tá? Eu posso fazer também com batidinha, tá? Existe a brochinha, que também é própria para isso,
mas eu sou meio destrambelhado. Então eu prefiro usar um pincel um pouco mais fininho para não fazer muita sujeira. Então se a pessoa é tão destrambelhada quanto eu, ela tem... A opção do pincel ou se preferir a brochinha. Ou da brochinha. Quer ver? Vou até usar a brochinha aqui, ó, dar uma sujada nela, sempre tirando... Porque você vai... Ela faz um pouco de barulho também, né? Porque você tem que ir fazendo isso aqui. Muita gente gosta de varrer. Só que, quando a gente varre, a gente corre o risco de, se tiver alguma brechinha, entrar por baixo da fita crepe ou do stencil, tá? Então, ó, vou fazer mais um pouquinho com a brochinha. Ó, aqui eu carreguei muito, tá vendo? Outra coisa, na hora de fazer o azulejo português, eu optei por cores que tem a ver com o azulejo que a gente já conhece, tá? Aqui eu tô varrendo como as pessoas gostam de fazer porque economiza tempo. Tá. Né? O ideal é a batidinha. É, o ideal é a batidinha porque você garante que ele não vai entrar ali embaixo da fita crepe, né? Agora, às vezes a gente coloca pouca tinta e acha que tá pouca tinta demais. Mas, na verdade, a gente não tem pouca tinta demais. Quando a gente tira o adesivo, a gente acaba percebendo que tá o suficiente, tá? Ó, você pode fazer a varredura ou fazer a batidinha. Espera secar um pouquinho e faz a segunda demão disso. Ok. Tá? Essa é a moldura para pintura. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Eu já tinha montado aqui a cantoneira no cantinho, mas eu vou deixar de lado, porque eu vou montar aqui junto com você. Tá. Essa cantoneira aqui, ó, ela tem um desenho aqui no meio, esse arabesquinho aqui, que eu não vou usar nos cantinhos. Eu vou só organizar aqui. E para evitar problemas, quando a pessoa vai pintar, eu gosto de fazer o seguinte. Segura aqui com a fita crepe. Não corre risco de escorregar, né, Marcos? Exatamente. Exatamente por quê? Porque a pessoa é destrambelhada, ela pode fazer uma besteira. E como eu não quero pintar esse arabesco aqui, eu vou cobrir isso aqui. Tá? Vou fazer essa cobertura aqui para evitar que, de repente, esse pincel corra o risco de ir para lá, para aquele cantinho. Vem aqui, segura. E é legal a fita até pra gente se sentir mais seguro, né? Exatamente. Existem colas permanentes que você pode fazer isso para poder fazer essa pintura, tá? Então, aqui é que eu sou teimoso e gosto de fazer sem mesmo. Mas a pessoa tem uma colinha que ela pode colocar, vai aplicar o tecido numa pecinha de Eucatex, por exemplo, e aí vai colar o tecido, então tudo fica mais seguro para o trabalho. É que eu sou teimosinho e gosto de fazer solto, mas aí corre o risco de dar uma sambada e o negócio ir para o lugar errado, tá? Ó, mas a batidinha eu prefiro fazer com a batida do que correr o risco de varrer e sujar isso da maneira errada, tá? Aí vou brincar aqui, ó, com essas... Tá vendo? Já ficou a cantoneirinha ali para fazer o acabamento. Legal. Tá? Aí vou pegar essa mesma cantoneira e vou fazer o seguinte. Eu trouxe várias aqui para mostrar qual é a história, tá? Onde foi que eu vi que tinha um azulejo português aqui. Então aqui, nesse pedacinho, eu vou pegar... Ó, isso aqui era um stencil inteiro que eu cortei, tá? Certo. Para poder fazer dos dois lados, certo? Isso aqui eu vou colocar... Eu já pintei isso aqui, eu vou tirar essa parte para poder posicionar o outro e fazer a pintura. Quando acontece da pessoa cortar errado a fita crepe, o que acontece? Fica um degrauzinho feio, ó. Então, corte a fita crepe direitinho, tá? Mas aqui tem um desconto, né? Ao vivo, a gente dá aquela mas acelerada. eu fiz em casa, eu podia ter feito. Eu coloquei a fita crepe em casa. Achei que você tivesse adiantado aqui nos bastidores. Não vou mentir pra ninguém. Então, ó, eu fiz um erro aqui, aí você pode colocar outra fita crepe depois e vir aqui só fazer o acabamento pra poder ajustar isso, tá? Tá. Ou então simplesmente assume o erro mesmo e deixa ali o degrau. Mas eu acho legal você fazer um... Aí, ó, pronto. Tá? Então acerta aqui a besteirinha que você fez quando você estava com sono. Tá? Aí vem aqui e coloca aqui. Esse aqui eu vou colocar no canto, tá? Vou deixar no cantinho aqui. E vou fazer a mesma pintura. Se quiser colocar fita crepe, também pode colocar. Vou usar o pincel que eu me sinto mais seguro. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer apenas esse pedacinho aqui, porque eu vou pintar as florzinhas de outras cores. O azulejo português, ele tem umas características bem específicas, né? Ele tem o amarelo, o azul, o laranja, o azul claro. Então você vai brincando e deixando, por exemplo, essa florzinha aqui, essa aqui, alguns arabesquinhos para fazer de outras cores.
tá? Adorei. Vamos fazer as outras cores no próximo bloco? Vamos, claro. Turminha, é o tempo de tomar aquele copo d'água, a gente volta em seguida. Fique conosco. Até já.